Sim. Agora o Pereira chegou, eu acho. Bom, ele tá. Aí, chegou. Pereira. Só que você tá de cabeça para baixo. Isso! Pronto. Vamos ver como é que tá a conexão do Pereira. Oi, Pereira. Oba, boa noite, tudo bom? Tudo. Pereira, eu estava explicando, fazendo uma introdução aqui, explicando para as pessoas, boa noite, né? Por que que eu, como escritora, convidei um meliponicultor para fazer um bate-papo aqui? Então, eu estava explicando o caminho, né? Meu filho Pedro de Carmo, que você conhece, Sim, interessado em abelhas, sugeriu que eu escrevesse um livro. E depois, não depois, mas enquanto eu estava escrevendo a história, eu pensei que seria interessante fazer um trabalho nas escolas com o livro e com abelhas. Por quê? Porque a gente sabe muito pouco sobre abelhas no Brasil. E normalmente, quando eu falo para alguém que eu tenho uma colmeia em casa e tenho, as pessoas me como? Na verdade, é muito simples. A gente tem aqui um jardim recheado de flores e plantas que elas gostam. Eu moro em São Paulo, perto da Avenida Paulista, é um lugar movimentado, mas é uma colmeia que está crescendo, que está feliz. E, enfim, eu achei que devia desenvolver esse projeto para as escolas, para as pessoas e principalmente para as crianças conhecerem mais sobre esse universo maravilhoso que é das abelhas sem ferrão. E aí, perfeitamente, hã? perfeitamente. E aí meu filho me levou para conhecer o Pereira, a gente foi lá pegar uma colmeia, e eu preciso contar uma coisa, eu acho que eu já falei isso para você, Pereira. Fui eu, meu filho e a Débora, a minha enteada, e a gente se empolgou muito lá e quis fazer selfie. E quando a gente saiu de lá, meu filho falou: Mãe, pelo amor de Deus, o Pereira é um cara super importante. Como que vocês ficam fazendo e falando e fazendo um monte de perguntas? Ele é muito importante e eu me senti muito à vontade. E por isso eu convidei você para falar para quem conhece o meu livro, o meu trabalho, para quem não conhece, para quem é curioso sobre abelhas e mel, para você dar uma aula aqui para gente, falar um pouco sobre como começou, onde que as abelhas entraram na sua vida, quando e como que se deu esse caminho. E, Perfeito. ah, tá. Essa trajetória toda, né, começou em 88, né, quando eu tive a primeira colônia de Jataí e Mirim, preguiça, né? E nessa época a gente trabalhava com os caixotes, né? Eram caixas rústicas, quadradas, né, de qualquer jeito. Não tinha nenhum padrão, né? Então, eu mantive essas colônias aí por uns 10 anos, né, nesses tipos de caixas. Em 98, eu assisti uma reportagem, né, no Globo Rural, e foi por volta de 97, 98, não lembro exatamente, e que passou um modelo, né, da caixa PNN, né, do nosso querido professor Paulo Nogueira Neto. Então, era um modelo retangular, né, modular e retangular, e eu comecei a fazer essas caixas e colocar as jataís, né, algumas miris. Então, fui fazendo essas caixas, tem algumas delas com jataí até hoje, né, então com mais de 20 anos. E, e a partir daí comecei a estudar um pouco mais, criei mais interesse, né, fui criando outras espécies, comecei a fazer cursos, né, então fiz vários cursos pelo Senar, tanto de apicultura quanto de meliponicultura, né? Fiz curso pela Universidade de Viçosa, finalmente concluí uma pós, né, de apicultura e meliponicultura pela Universidade de Taubaté, né? Então, a gente vem nessa trajetória toda e sempre estudando, né? Não para nunca e cada Mais de dia um 20 aprendizado. anos. Sim, mas é praticamente de estudo mais de 20 anos, né?
E desde a primeira colônia já mais de 30, mas estudando mesmo mais de 20 anos. Buscando artigos, né? Lendo livros, e, enfim, trocando conhecimentos, né? Com outros amigos, participando de seminários, né? Tanto como ouvinte, como instrutor também de práticas, como palestrantes, né? De palestras de palco também, né? Então, a gente vem fazendo esse trabalho aí ó, durante essa trajetória, né? De, Você, não sei, o que eu li é que você é uma das pessoas que mais conhece sobre as abelhas sem ferrão aqui no Brasil. Não no é Brasil, pouco conhecimento. não digamos que seja no Brasil, né? Mas pelo menos aqui em São Paulo a gente tem bastante conhecimento das espécies daqui, né? Eu não conheço muitas espécies de outros estados, né? Outros manejos, né? Então tem a Amazônia, Pará, que tem muitas espécies, né? Maranhão, Bahia, tem muitas espécies e ainda não cheguei a conhecer todas essas espécies, né? Então é, tenho bastante conhecimento, mas estou mais focado, né, aqui na região do estado de São Paulo e dos estados vizinhos aqui que compartilham das mesmas espécies. Sim. Então, Pereira, várias pessoas mandaram perguntas aqui durante a semana e eu acho que é um momento bacana para você responder matar a curiosidade das pessoas. Posso começar? Sim, se a gente não puder responder agora, a gente procura responder depois, aí no próprio chat dá para responder posterior, né? Mas a gente, vamos responder sim. Olha, o Rogério de São Paulo, ele perguntou, fez a seguinte pergunta: ele mora no quarto andar de um edifício, ele mora em São Paulo, e no prédio dele tem jardim com flores, tem árvore, e ele quer saber se é possível ele ter uma colmeia sem que ela viva bem ali, né? Se é possível isso. Sim, é possível, né? Vai depender tudo da estrutura, né? Do edifício, né? Se tiver sacadas ou não. Eu tenho uma boa lembrança aqui, né? Do amigo Celso Barbieri, né? Que foi um dos primeiros criadores de abelha sem ferrão em edifícios, né? Então, o Celso, na época, né? Já fazem, acho que uns 5 anos aproximadamente, ou até mais, ele começou a criar, né? Manasaias, né? Principalmente já está aí eu não lembro qual andar, se era terceiro ou quinto, né, mas não era muito alto. E Elas então, voam muito, né? Digo assim, eu li que elas voam até 1 quilômetro para buscar pólen, é isso mesmo? isso é bastante relativo, eu vou falar sobre isso, né? Então, ele começou a fazer essa criação dentro do apartamento, né? Fazia umas tubulações com canos, né, de PVC para ter acesso do interior, né, da sala onde ele tinha as abelhas, para fora do apartamento, né? Para elas terem acesso. Então, por exemplo, as jataís, né, elas têm um raio de voo assim, bastante limitado, porque ela é bem pequena, né? É uma das abelhas bem pequenas, então a capacidade de forrageio dela não é muito grande, né? Pode chegar a 1 quilômetro, mas é muito, né? 1 quilômetro, ela vai ter um desgaste muito grande, né, de, de energia, e o que ela colher de alimento acaba transformando em energia para ela voltar se for um local muito longe, né? Então, o ideal é que, para a criação de jataí, que se tenha um local, né, que tenha bastante flores específicas para ela, né? Principalmente flores de horta, essas flores pequenas, né, que ela visita muito. Salsa, manjericão. Então, são esses tipos de Horta é flores bom. maravilhosos para jataíes, né? Já as mandaçais são abelhas mais robustas um pouco, né? Ela é de porte médio, quase para grande, né? E ela tem um raio de voo maior, né? Pode voar em 2 quilômetros de distância, mas é muito também. Quanto mais ela tiver que voar, ela vai acabar consumindo. Próximo delas, melhor. Exatamente. O ideal é que você tivesse camandaçaia, matas nativas, né? Num raio aí de 500, 600 metros, excelente, né? Está bem próximo.
Então, para ela teria uma possibilidade de estar produzindo muito mais, né, do que uma outra que tivesse que voar 1,5 km, né? Então, ela consegue ir e voltar várias vezes com menos esforço físico, né? Sem consumir toda a energia dela. Exatamente, né? Então, toda essa produção, né, a gente tem que analisar essa distância que as abelhas, né? A mandaçaia é uma abelha do gênero Melípona, né? Ela pode ser criada em área urbana, mas requer um pouquinho mais de cuidado, né? Porque é uma abelha muito dependente, né, de mata nativa. Então, em alguns períodos do ano, o criador vai ter que ter um cuidado especial, inspecionar, ver se está entrando os alimentos, né, tanto proteico quanto energético, né, que seria o pólen e o néctar, né, que vai transformar em mel, e que ela tem esses produtos, né, estocados para passar o período de escassez, que seria o inverno. Então, ela requer um pouco mais de cuidado, né, e atenção do que as abelhas pequenininhas, que têm uma capacidade muito grande de coleta, né, desses recursos nos centros urbanos. Uma outra espécie, um outro gênero que é muito bom e há sucesso, né, na área urbana seria as escaptotrigonas, né? Então, existem várias escaptotrigonas em todo o Brasil, né? Então, aqui em São Paulo a gente tem, né, a tubuna, a mandaguari amarela, a mandaguari preta, né? Tem a canudo, né? E são espécies que também podem ser encontradas em outros estados, né? Então, alguns outros estados têm outras espécies que a gente não tem aqui, né? Por exemplo, a tubi, né? Então, já está mais lá para o lado do Maranhão, mais para cima. E essas espécies se dão muito bem na cidade, porque elas encontram ocos, né, de árvores, né? Muitas vezes árvores da própria área urbana, né, de calçadas, né, que fornecem ocos para elas, então elas acabam se procriando, soltando enxames, né, dentro da própria área urbana. Já as melíconas vai ser mais difícil encontrar elas em ocos, né, de árvores, né, nessa região urbana, né, mas é possível encontrar também, certo? É. Bom, tem uma outra pergunta aqui da Nair de Boituva. Ela perguntou se você tem alguma dica para dar para quem não conhece mel. Como saber se o mel é verdadeiro ou não? Ela complementou, perguntando se mel cristaliza. Porque tem gente que fala, ah, se cristalizar não é mel, ah, se cristalizar é mel, a gente não sabe. Você tem alguma dica para dar para quem quer comprar mel e não pagar gato por lebre? Olha, o mais interessante, né, independente seja de mel de abelha com ferrão ou das abelhas sem ferrão, é estar verificando a procedência, né, desse mel, né, saber da onde que, na própria rotulação, né, tem que ter os dados, né, do produtor, da lote de colheita, né, de invase, e alguns podem já ter alguns selos, né, de inspeção, né, tanto municipal como estadual, ou o próprio selo federal, né? Então, isso é um dos fatores muito importantes, né? Nada que impeça que algum falsificador venha estar usando o número do CIF de um produtor legalizado, né? Então, Sim. a gente encontra essas fraudes, né, também, né, em algumas marcas, né, de mel, né, que ainda estão no mercado, a fiscalização poderia estar um pouquinho mais rigorosa, tentando combater isso aí, né, mas tem sido feito um trabalho muito importante pela Secretaria de Agricultura, né, e aqui no estado de São Paulo, né, mas ainda pode se encontrar, né, esses mel falsificados, né. Mas o Ah, mais importante para garantir mesmo é a pessoa, de repente, estar comprando do próprio produtor, né? Conhecer a produção, conhecer o produtor, né? Então, então tem isso que é olhar muito... o rótulo e ver a procedência, ver se tem um selo ou do Estado, eu não sei como é que quem que embasa essa. Quem que Porque fiscaliza? Hã? para as empresas sem ferrão, aqui no estado de São Paulo, a gente ainda está caminhando para que se tenha, né, esses selos, né, tanto selo arte, tudo, para a produção do mel das abelhas sem ferrão, né? Então,
Já Tá. existe uma resolução que trata, né, dos parâmetros do mel, tudo, né, mas ainda falta adequar essa questão aí da legalização do mel das abelhas sem ferrão, né? Então, criar mecanismos, né, para que isso se torne uma realidade para os meliponicultores, e que eles se adequam, né, a essa necessidade e exigência que tem que ter para se produzir o mel, né? Quanto à Claro. cristalização, né, o mel cristaliza, né, e então existe uma grande diferença em cristalizar e ele virar uma pedra, né? A cristalização do mel é nada mais um processo, né, de transformação, né, de um estado para o outro, né? Então, o mel cristalizado em um pote, você consegue colocar uma colher e tirar ele do pote, mesmo cristalizado. Já o A mel colher penetra nessa parte que está mais endurecida e você consegue tirar. É isso? leve você tira, né? Agora, se for o mel que foi aí batizado, né, como o pessoal disse, né, com açúcar e outros produtos misturados, né, ele realmente vai virar uma pedra. E se você não consegue enfiar uma colher e tirar, ele literalmente vira uma pedra, né? E sim, esse vai ser um mel falsificado, né? Então, esse processo, então, do mel, ele cristaliza tanto das abelhas com ferrão e com as sem ferrão. Ele pode Tá. cristalizar, é um processo natural, né, que pode ocorrer dependendo de uma concentração maior de pólen, né, de grãos de pólen no próprio mel, ou um, Tá. um período que E o ele mel, ele realmente. pode ficar. Tá. E o mel pode ficar fora da geladeira, numa prateleira, ou ele tem que ser colocado na geladeira? Como que a gente mantém isso? Então, o mel das abelhas sem ferrão, existem vários processos, né, vários métodos de conservação. Um deles é congelado, né? Ele pode ser congelado e fica congelado, mantendo esse estado Ih, congelado. travou? O outro é refrigerado, né? O refrigerado é considerado um dos melhores métodos, né? Ele mantém todas as características, né, do mel. Um outro seria ele desumidificado. Então, é um processo que ele passa por uma perda de umidade, né? Então, ele vai aproximar a viscosidade do mel de aves. E esse pode ser mantido fora da geladeira, né? Outro mel seria Tá. o maturado. O mel maturado, ele passa por um processo, né, de fermentação, então levam vários meses, né, pode levar 3 a 6 meses, mais ou menos, né, ele liberando, né, gases, né, e sem entrada de oxigênio. Então, existe todo o processo para que esse mel estabilize, né, e possa ser envasado e depois mantido fora da geladeira, né? Então, Isso esse é altera a maneira de conservar esse mel, altera a capacidade, assim, as qualidades do mel ou não? ele vai alterar o sabor, né? Então, devido a essa fermentação, né, no caso do mel maturado, ele acaba alterando o sabor, né, do mel. Por isso que eu digo, o refrigerado é o que melhor mantém todas as características, né, do mel in natura. É o que mais aproxima do mel in natura. Travou? Travou? Não, parou. Tá, tem uma outra pergunta aqui, da Jocasta. Ela perguntou, ela pediu para você explicar por que as abelhas são tão importantes para o planeta. Bom, Ouviu? hoje praticamente, né, 70% dos nossos alimentos, né, que nós consumimos, né, depende da polinização das abelhas, né? Então, e o restante, né, de outros polinizadores, né? Então, eu vejo o tamanho da importância que são as abelhas, né, para nós humanos, né, e outros seres, né? Não só os humanos, mas outros seres também, depende das abelhas, né? Então, essa é a Eu real acho, importância, né? eu acho que ela quer entender esse processo da polinização, como ele se dá. Ele é muito complexo ou ele é simples? E como que a abelha poliniza? Ela leva de uma planta para outra, macho e fêmea? Como é, eu acho que é isso que ela quer saber.
O processo de polinização é a troca, né, do pólen, né, de uma planta para outra. A abelha coleta em uma planta e ela vai coletar o néctar ou pólen em outra planta, acaba derrubando o grão de pólen, né, que vai fecundar o óvulo, né, da outra flor, né? Então, existe essa troca, né, que é feita pelas abelhas, mas não só pelas abelhas, né? Outros insetos também fazem essa polinização, né? E alguns mamíferos também, como o morcego, acabam fazendo polinização. Então, eh, mariposas, borboletas também fazem, né? Vespas acabam fazendo também, né? Mas 70% são feitos pelas abelhas, né? Aliás, Tá, 70% do que nós comemos depende da polinização das abelhas. Então, veja a importância dessa polinização que essas abelhas fazem, né? Independente de espécie ou gênero, né? A gente depende muito sei. delas. Tá. A Lívia de São Paulo, sou professora, de educação infantil, como faço para implantar o projeto na escola? Bom, aí eu vou pedir para a Lívia entrar em contato comigo depois, pode ser através aqui do Instagram ou por WhatsApp, e aí a gente vê todas as possibilidades. Eu veja se eu estou falando alguma bobagem, ô, Pereira. Eu Não, tô indo com perfeito. bastante. Você vai ter que analisar todas as necessidades, né, que a escola pretende, os recursos, bolar um Na projeto, né, verdade, não dá para um plano implantar o de projeto ação. todo sem ter certeza que na escola existe pasto suficiente. Pasto é o alimento dela, não é o Pereira, é como é chamado. Então é Sim, importante saber, porque a ideia é que um meliponicultor visite todo mês essa colmeia, mostre para as crianças o desenvolvimento da colmeia, qual a função de cada abelhinha, explique. Essa é a ideia, que as crianças eu, realmente. eu, eu diria que a própria escola teria que ter um guardião, né, digamos assim, um denominado guardião, né, que poderia estar em contato diariamente, né, e porque não adianta também querer implantar um projeto e deixar a colônia lá e só uma vez por mês estar um técnico, um especialista visitando para ver se aconteceu alguma coisa, né? Então, e acompanhar, né, o desenvolvimento, a evolução Exato. dessa. Então, há Então, a uma gente se fala necessidade, por WhatsApp ou aqui pelo Instagram. Oi? há uma necessidade, né, de uma capacitação básica, né, de algum funcionário ou Alguém? professor dessa escola, né, ou até mesmo aluno, dependendo da idade, né, dos alunos da escola, para que Exato. mesmo que visualmente consiga trazer notícias e acompanhar essa colônia, né, a ser instalada. Né? Isso é muito importante. Sim. Bom, e o Gabriel, de Belo Horizonte, ele perguntou qual o trabalho diário que dá ter, olha, na sequência aí do que você falou, trabalho diário que dá ter uma caixa de abelhas. Olha, o trabalho, né, é exatamente esse, né? A gente tem que estar observando as colônias, né? Não necessariamente precisa abrir a colônia todo dia, não é isso. Mas estar observando o fluxo de abelha, se está entrando com alimento, com pólen, seja néctar ou pólen, né? Então, quando é pólen é mais visível, né? Elas carregam nas perninhas, né? Patinha de trás. No terceiro par de perna, né? Então ela carrega a bolota de pólen. Já quando é o néctar, elas já chegam mais gordinhas, mais pesadas também. Então, são observações, né, que dá para acompanhar aí. E isso é um trabalho de minutos, né? Não precisa ficar o dia inteiro ali sentado olhando, ver se a abelha está chegando, não. A gente percebendo que está entrando, tendo esse fluxo, né? Observar a entrada das abelhas, né? Se algumas espécies costumam diminuir a entrada, então é um sinal que a colônia não está muito bem, né? Pode ter algum problema. Aí sim é um caso de inspeção, que a gente deve estar abrindo a colônia e estar verificando como é que está lá por dentro, né? Se tem alimento, como é que está de operário, né? Se está com rainha ou não.
Então, isso são outras medidas, né, mais secundárias, né? Então, não precisa estar abrindo diretamente as pulmões, né? Mas a observação diária é importante. Sim. E tem um lugar, Pereira, assim, vamos dizer, uma pessoa que esteja hoje iniciando uma colmeia em casa ou em prédio, não importa, que esteja começando, onde ela pode pesquisar, onde ela pode, vamos dizer, puxa vida, estou vendo uma coisa diferente, parece que tem um inseto diferente aqui, onde ela pode buscar ajuda com informação? Você tem alguma dica para dar? Olha, hoje a gente tem bastante cursos, né? Principalmente alguns cursos gratuitos, né? A própria USP tem os cursos de meliponicultura, a Embrapa tem o curso de meliponicultura urbana, tem o curso de meliponicultura, né? Que uma escala seria como se fosse já com uma escala rural, mas e tem outros cursos, né? De escolas já particulares, né? Então, eles estão disponíveis no mercado, né? Também tem muita informação, né, em grupos, né, de redes sociais, né? Então, Facebook, né, tem muitos grupos Tem grupos, de abelhas, né? O próprio WhatsApp, o Instagram, e eu só digo para tomar cuidado muito com informação, às vezes de fontes não muito confiáveis, mas de modo geral, né, tem muita informação válida, né, e também pode se pesquisar no Google acadêmico, né, é só digitar as palavras-chave, né, dependendo da espécie, fazer pesquisas por artigos científicos, né, existem livros, né, de vários autores, né, brasileiros, né, livros excelentes, né, que dá para a pessoa estar comprando, né, tanto físico ou em PDF, consegue comprar, adquirir esses livros, né? E, então, tem essa gama de informação aí, né? Então, que a pessoa pode estar buscando, né? Hoje, normalmente, uma pessoa que está iniciando, sempre ela já tá conhece ruim. o da abelha e um vai passando a informação para o outro e acaba virando um círculo, né, de informações. Então, isso é muito importante, né? Tem se multiplicado cada dia mais, né? Em todo o Brasil, até mesmo fora do Brasil, tem se multiplicado muito essa questão aí da conscientização, da criação das abelhas sem ferrão. É o que eu acho que a gente pode fazer. O mais importante para fazer é começar a trabalhar essas informações com as crianças, para que isso vá mudando gradativamente, as crianças cresçam com informações reais, né, da importância das abelhas e do cultivo, né, de plantas que alimentem essas abelhas, porque essas abelhas elas estão em todos os lugares, não é, Pereira? É, tem inseto que a gente vê e acha que é um inseto, quer dizer, é inseto, porque abelha é inseto. Mas eu digo assim, a gente nem sabe que é abelha e né? Exatamente, e elas estão presentes em todos os locais, até mesmo nas escolas, sem as pessoas souberem, elas estão lá em muros, né, em paredes, né, em alguma outra cavidade na escola, né, algumas até de solo, no chão, né, podem estar lá No e as pessoas muro, em não, vãos que né? se formam, não é? Sim. Exatamente, em algumas fendas, né? E hoje as crianças são as maiores multiplicadoras, né? Então, hoje existem grupos de escoteiros que estão trabalhando com meliponicultura. Aliás, eles criaram, né, uma atividade, né, de meliponicultura, né, que eles ganham aqueles brasãozinhos que vão colocando, né, na falha deles, né? Então, existe o de meliponicultura e tem outras escolas, né, que têm promovidos, né, visitas, né, levando as crianças em meliponários, né? Então, no Brasil todo sempre tem alguém recebendo, né, crianças de escolas, né, para estar conhecendo as abelhas, entrando em contato direto, né, pegando uma abelha na mão, né, vendo como é que é um favo de cria das É abelhas. Então, fantástico. provando do próprio mel, né? Então, isso tem se multiplicado, né, a cada dia.
E essas crianças têm levado isso para casa, para os amigos, né, para os pais, para os avós, né, para todos os círculos de amizade delas, né? É, porque o que eu falei é quando a gente fala de abelha, a maior parte das pessoas, eu acho, que ficam assim, "Ah, abelha, pica, abelha", porque a gente cresceu vendo essas abelhas, elas, a amarelinha, a que pica e que dói, enfim, que são essas, o que que elas são, africanas? Essas são africanizadas, né? É uma mistura, né, das abelhas, né, europeias com africanas, que acabou se tornando uma raça africanizada que existe no continente todo, né? Então, e elas são, têm veneno, né? Acaba se ferroando a pessoa, acaba dando um inchaço, Dói né? muito, eu já passei por isso. Algumas pessoas podem até morrerem, né, por causa do veneno dessa abelha, se forem alérgicas, né? Mas, de modo geral, elas causam um grande transtorno, né? Já as abelhas sem Sim. ferrão, não, né? São mais de 300 espécies aqui no Brasil e algumas têm um hábito defensivo, né? Mas não chega a esse ponto, né? De ser venenosa como são as Sim. africanizadas. Eu vi aqui, eu tentei ver a pergunta da Sandra Klinger, mas ela sumiu daqui. Eu vou pedir para a Sandra depois mandar essa pergunta que ela queria fazer, e aí eu te encaminho, enfim, para. Eu não consegui ler a pergunta da Sandra. E o que eu queria te falar, que tem só mais uma pergunta aqui que foi anotada, que é o tipo de vegetação que é melhor ter nas proximidades de uma colmeia e qual abelha você recomendaria, que tipo de abelha você recomendaria para quem está querendo começar a ter abelhas? Bom, para quem está querendo começar, a primeira coisa é estudar um pouquinho, fazer algum curso básico, né? Ter o conhecimento básico, né? Conhecer a biologia da abelha, toda essa questão aí, para que ela consiga, né, estar entrando nessa criação, mesmo que seja por hobby, né? Então, e indicar qual abelha, pô, isso daí é relativo, vai depender do objetivo, né, dessa criação. Então, é, e o Mas patrocínio eu digo assim, eu imagino que a pessoa perguntou sobre manejo, o que que é mais fácil, ou se todas são iguais? essas nativas, né, as abelhas sem ferrão, elas acabam tendo um manejo um pouquinho diferenciado, né? Então, isso aí varia de gênero, né? A gente tem 32 gêneros de abelhas nativas no Brasil e algumas são mais sistemáticas, um pouquinho, depende de um manejo mais específico e outras não, né? E existem abelhas que são muito rústicas, né? E não necessitam de tanto manejo, né? Então, e essa questão de qual a melhor espécie vai depender do ambiente, né? Se for uma área urbana, se for uma área rural com mata nativa, ou mesmo uma área urbana com mata nativa. Então, e outro fator a observar é qual o objetivo, né? Essa pessoa quer tá fazendo uma criação, né, por hobby, ou ela quer enfrentar uma produção de mel, então ela vai precisar de muito mais recursos, né, do que E deveria. conhecimento. Exatamente, né? Então, existem essas diferenças, né, de, de finalidades, né? Então, e Sim. para escolher o tipo de abelha, né? Então, as abelhas pequenas, normalmente, o pessoal acabam criando elas para ter um animal, uma abelha em casa, né? Em uma caixinha racional. Então, tem muitas delas, as mirins, as jataís, e daí são abelhas muito fáceis, né? E bem tranquilas para estar criando, né? Em casa e principalmente crianças, né? Tá acompanhando, né? Outras espécies, como as trigonas, já não é muito bom para criança, porque elas são bastante defensivas, né? Embora elas não tenham veneno, mas elas têm um volume muito grande de abelha e acabam enrolando no cabelo, assustando a pessoa. Mas são abelhas muito dóceis, muito boas de se criar e, como eu falei, depende do objetivo e do espaço que a pessoa tem para criar também, né?
E não dá para criar um escapo-trigona perto de uma creche cheia de criança, uma escola, né? Você tem um fluxo muito grande de abelha ali. Daqui a pouco o pessoal está fazendo denúncia que tem abelha picando uma criança, e não é bem isso, né? Então, mas vários fatores precisam ser analisados para a escolha, né, e o objetivo, né, dessa criação com a escolha da espécie, né? Então, acho que é bem isso. Bom, e aqui eu não tenho mais perguntas aqui. Eu queria saber se você quer passar mais alguma informação que você considere relevante. Eu queria fazer uma colocação aqui. Hoje entrou em contato comigo o Carlos Eduardo, um professor de São José dos Campos. Ele está desenvolvendo um projeto muito bonito numa escola estadual. Deixa eu ver se eu leio aqui. Escola, é um programa de ensino integral na Escola Estadual Maria Helena Denis Figueiredo. E eles é uma escola, uma comunidade carente, e eles estão fazendo um trabalho fantástico com horta. Ele descobriu que tinha um jataí lá, eles fizeram aquela isca, junto com os alunos, ele com certeza pesquisou, estudou, e ele montou a isca e conseguiram capturar essas jataís para uma nova colmeia, ganhou uma caixa, e ele está super empolgado e feliz, assim. As crianças estão muito empolgadas também, participando de tudo isso. E é isso que eu acho que é importante para a gente falar e sugerir para outros professores trazerem esse assunto. Não precisa estar na programação das aulas, mas falar sobre isso com as crianças, né, Pereira? Olha, o Estado, né, São Paulo, ele acabou, através do secretário do Meio Ambiente, né, acabou colocando em vigor uma resolução, né? Então, hoje, para criar uma abelha sem ferrão no Estado, a pessoa precisa estar legalizada, né? Precisa fazer um cadastro, né? Sim. Na Secretaria do Meio Ambiente, né? E está autorizado a essa criação, né? Não só na Secretaria do Meio Ambiente, também como na Secretaria de, de Agricultura, né? Então, precisa estar fazendo esse cadastro, né? Então, Para são não dois cadastros. prejudicar, né? De repente, é como pegar um cachorro e colocar num quarto escuro e dar pouca comida. Você não vai dar condições para ele crescer e viver bem. As abelhas precisam estar num ambiente adequado para elas, né? É que a abelha nativa, ela trata de, é um inseto de interesse do Estado, né? Que andou ganhando bastante proporção, é, né, no Brasil todo. Então, ela é de interesse do meio ambiente, né? É um animal protegido pelo meio ambiente. Então, e o meio ambiente, através desse cadastro, quer ter o controle, né, de como e quando estão sendo criados, né, essas abelhas no estado. Já a Secretaria de Agricultura, ela precisa para poder ter o cadastro, o controle sanitário, né, dessas criações, né. Então, são esses dois cadastros obrigatórios, né, para os criadores, com menos de 49 colônias. Se a pessoa tiver mais de 49 colônias, é necessário um outro cadastro, que é o cadastro técnico federal, né, que é no IBAMA. Então, esse cadastro é para pessoas que têm mais de 49 colônias, né, ou que têm interesse comercial, né, dessas colônias. Então, acabam tendo três cadastros, né, obrigatórios. Que é um controle para não virar uma coisa. E é justamente isso, né? Se uma escola pretende implantar isso na escola, para que seja totalmente legal, ela vai ser Seguro. necessário algum professor acabar tomando a frente, fazendo esse cadastro. Precisa de um responsável, né, para estar dando entrada, saída de colônias. Se caso morrer, tem que dar baixa, né? Se caso multiplicar, vai aumentar mais um. Então, precisa de alguém, né, que possa estar fazendo essas atividades aí. Administrando diretamente.
Exatamente, tem que ter um responsável para administrar, né? É um pequeno rebanho de abelha, mas pela agricultura chama rebanho, né? E então é isso, né? Vai ser alguém responsável por todas as ações, né? Daquele meliponário que vai ser implantado, né, na escola. E quanto à captura, Tá né, certo. através do ninho isca, aqui no estado também é outra coisa que pela legislação é obrigatório um cadastro e autorização para essa captura, Para né? pôr iscas. Não é simplesmente a pessoa colocar a isca lá e capturar e pronto, né? Para que seja legal mesmo, é necessário dessa autorização, né, de captura, né, através de ninhos e iscas. Sim. Olha, tá vindo aqui a pergunta da. Vamos ver se eu consigo. A Sandra Klinger está querendo fazer uma pergunta, mas eu não estou conseguindo ler aqui. A Vânia ficou de passar, mas se até a gente terminar, a gente já está no finalzinho. Entrar essa pergunta eu faço para você, mesmo que a gente esteja finalizando. Se tem mais alguma coisa que você considere importante falar, a gente está falando com. Tem várias pessoas aqui que têm meliponários, mas está cheio de leigos. Aqui tem mais alguma coisa que você acha que seria interessante você acrescentar como informação, enfim. Olha, o que eu sempre digo é que essas pessoas, né, acabam entrando em contato, né, com pessoas, né, com professores, especialistas, né, da área, né, e possam estar adquirindo conhecimento ou informação, né, própria informação, né, sobre a criação das abelhas, né. Então, dependente de cada estado está com uma legislação diferente e hoje a gente luta com uma lei em todo o Brasil nessa questão aí. Aí eu queria saber se você vai falar um pouquinho do livro, né? Obrigada, obrigada. Mas antes de falar do livro, eu consegui ver a dúvida da Sandra Kling. Eu vou te falar, antes de falar do livro, eu só vou falar da dúvida da Sandra Klinger, que eu consegui ver aqui a pergunta. Ela disse o seguinte: ela tem um sítio e ela colocou duas caixas de abelhas, uma vingou, a outra não. O que ela deve fazer? Acho que uma está fraca e a outra está ativa. A abelha já está aí. Olha, no caso da Jataí, ela vai ter que fazer um fortalecimento, né, da colônia fraca, né? Mas antes de tudo, ela precisa saber se ela tem uma colônia que seja forte o suficiente para estar fornecendo recursos, né? Principalmente se for células de crias maduras, né? Para fortalecer essa colônia que ela tem lá. Outra coisa que ela tem que analisar se esse enfraquecimento se deu por falta de alimento ou não. Então, precisa ver como é que está o estoque desse alimento lá, né, da colônia fraca, e, e também está fazendo uma alimentação, caso necessária, né? E ela pode estar fornecendo um alimento, né, à base de água com açúcar, mas no caso da jataí, ela pode fazer uma concentração de 60% de açúcar, um pouquinho mais grosso, né? Porque um alimento muito raro para a jataí, ela não vai acabar aceitando. Ela prefere um alimento mais consistente um pouquinho, né? Então, uma concentração de 6 partes de açúcar para 1 de água e pode ferver isso daí e deixar esfriar. Depois servir, né, uma tampinha de refrigerante com palitinho dentro da Para colônia. elas não E se afogarem. exatamente, para não se afogar. E ela ia acompanhando, né? Se a abelha está consumindo esse alimento, né? Se o alimento ficou parado. Se ele ficar parado muito tempo, ele pode fermentar, tem que estar fazendo a limpeza, tirando a tampinha, colocando outra, né? Com outro alimento novo, né? Então,
e fazer esse Põe umas acompanhamento gotinhas aí. de limão nessa água açucarada ou não? Não precisa, não. Para Jataí é basicamente água com açúcar, ela é bastante sistemática com alimentação, né? Então, Tá. o ideal é que fosse um alimento da própria espécie, né? Fornecer uns potinhos de mel da própria espécie para ela, mas de repente a outra colônia não tem também, tanto para estar sendo retirado e colocar lá, né? Então, Tá. caso não tenha, Tá faça certo. aí uma alimentação Bom, energética, né? Com água e açúcar. tá. Uma coisa que não dá certo na Jataí é fazer troca de colônia de um local para outro. Elas vão fazer uma briga toda e não vão aceitar campeiras, né, de uma colônia na outra. Em algumas espécies se consegue fazer isso, mas no caso da Jataí é muito difícil ter sucesso e cada abelha que se grudar uma na outra é duas abelhas mortas, né? Então, Ah, não se deve fazer essa troca de local, né, com uma colônia com a outra, no caso da Jataí. tá certo. Bom, então vou finalizar falando desse livro aqui, Vida de Abelha, que foi ilustrado pelo Renato Alves. E é uma história, na verdade, lúdica. É uma historinha para criança. Eu não estou dando nenhuma informação técnica aqui, até porque não tenho capacitação para isso. Mas Mas ela é fala. fantástica. A história é Ah, fantástica. você gostou? É muito bom. Ela fala de uma coisa que é real, né, ô Pereira? As abelhas limão, elas não produzem mel, né? Elas não produzem o mel próprio, né? Então elas vivem de saque, né? Acabam roubando o mel de outras colônias, né? Para própria sobrevivência. Mas É. é uma abelha fantástica, né? Já cheguei a criar essa abelha e embora o pessoal fale que ela não consegue carregar nada nas perninhas, né? Pólen, né? De fato, o pólen ela não consegue mesmo, mas elas conseguem carregar cera, né? E elas vivem do saque, né? Do alimento, principalmente o alimento O outro produz. larval, né? Elas acabam saqueando e roendo as células, né? De outras espécies, né? As células mais novas, e acabam levando aquele Ai, eu vi. alimento larval, que seria o alimento de onde iriam nascer as larvas, ou de onde já nasceu, né? E mais o mel, né? Das colônias, né? Então, no caso aí da historinha, ela retrata um pouco, né, esse furto, né, Elas se de, deram mal. de mel, eu não vou falar a história, né, porque daí, mas é bem isso, né? Elas acabam se dando mal em algumas ocasiões, né? Por exemplo, quando a gente tem algumas espécies que acabam formando uma comunidade, né? Muitas colônias, e essas colônias chegam a defender aquele pedaço, né, de onde tem várias colônias, né, alemão acaba indo embora, né, com algumas mortes e sem levar nada. Isso é fato, né, pode acontecer, mas em alguns casos, né, de colônias mais isoladas, elas acabam tendo sucesso e levam tudo o alimento que podem, né? E se não conseguir levar no dia, ela volta no outro dia para levar mais. É difícil eu não olhar, não pensar nessa abelha como uma vilã. Mas você está dizendo que ela não consegue ela mesma produzir, então já vou dar um desconto. Mas de qualquer forma, na historinha, elas são vilãs, né? Elas tentam roubar o mel, se dão mal, e tem até uma abelha popstar na história. É, Enfim, as crianças estão gostando muito e eu espero de verdade, através desse livro, trazer, né, para o universo das crianças essa questão da abelha, elas pararem para pensar, ser discutido na escola, né, essa questão da abelha, da importância dela e não só da polinização. A gente acompanhando uma colmeia, a gente vê como é bacana, assim, cada abelha tem um papel e ela executa aquela função. Cada uma é importante na sua função, não é? sim, Uma com certeza. prepara lá, eu não sei, eu vou falar os nomes errados agora, possivelmente. Prepara lá o óvulozinho para pôr a larva. Como é que chama aquilo? O disco?
Elas fazem um formato, nem todas fazem discos, né? Mas elas constroem as células, né, de cria agrupadas, né? Podem ser em disco, em cachos, né? E são alguns formatos diferentes, né? Que elas tiveram durante a E é evolução do fantástico, projeto. põe alimento, depois a outra fecha, elas tomam conta daquele disco, não é? Exatamente, né? Então, tem as faxineiras, né? Tem as que constroem é, as células de cria, as campeiras, né? São aquelas que vão buscar o alimento para fora, né? O néctar, o pólen. Então, cada abelha, cada faixa etária, né, na verdade, ela tem uma tarefa a cumprir, né? Então, e é justamente E isso, elas né? fazem. Eu acho que para as crianças, eu acho que tem esse outro conhecimento que é importante, que é a valorização de cada função, de cada pessoa numa sociedade, num grupo, na sala de aula, não importa. Você vai fazer um trabalho em equipe, cada um tem uma função e todos são importantes para o Isso. sucesso daquele projeto. Exatamente. E o interessante, né, que no caso das abelhas, né, na falta, né, de uma abelha que ela teria uma atividade que seria dela, né, na falta dela, as abelhas, elas retroagem, né, elas podem voltar a uma atividade anterior. Elas não passam uma atividade para frente, mas as mais velhas podem voltar a uma atividade que seria de uma abelha mais nova, né, um período mais novo do ciclo dela. Então, é justamente isso, uma capacidade de autoajuda, né? Elas se 100%. organizam de certa forma que se faltou um aqui, outra lá de cima desce de outra etapa, né, de trabalho e vem fazer o serviço da outra que deveria ser aqui embaixo, para não haver o sobrecarregamento, né, de tarefas. Isso É. é bem interessante, Não, né? eu acho que é um grande aprendizado sobre vários aspectos, e é isso que eu pretendo com esse livro. Os outros também, né? Tem o que fala sobre bullying, o que fala sobre cadeia alimentar, mas esse aqui, eu acho que ele tem uma função bacana para se implantar nas escolas, para as crianças discutirem essas questões, a partir de uma historinha bobinha, engraçadinha, né? Mas entrarem, terem contato com esse universo fantástico das abelhas. E É... Oi? a partir daí, né, uma criança que tem o contato, ela também vai querer criar, ter uma colônia de abelha, né, que nem que seja Sim, das meninas, das menorzinhas, e a sim. partir daí surge a necessidade, né, o desejo de plantar um pé de flor, de cultivar uma ave, aí começa a entrar a conscientização ambiental nesse sentido, né, Exato. Uma coisa vai caminhando, levando a outra. de preservar, né? Então, aqui mesmo eu tenho um trabalho contínuo, né, de plantio, né, de árvores, né, sempre fazendo reflorestamento, sistemas agroflorestais, né, preservando a parte de nascentes, que é importante tanto para o ser humano quanto para os demais seres, né, que habitam a Muito. Terra. Então, a gente vem trabalhando nesse sentido. Então, é algo fantástico, incrível, né? E com isso, a gente também conseguiu uma certificação já, né? A gente está no ano 2 de transição agroecológica, né? Então, eliminamos o uso de venenos defensivos, né? E Fantástico. essas técnicas. Então, veja como que é um leque que vai só aumentando cada vez mais, né? Começa com uma colônia, plantar uma árvore, deixar de fazer queimada, deixar de usar veneno, né? De poluir, né? O solo que vai afetar as nascentes. Então, é algo muito fantástico, eu diria isso. Eu acho que é um caminho sem volta. A partir do momento que você começa a ter contato, não tem como você ignorar mais as coisas. E você vai evoluindo, é o que você falou. Primeiro as abelhas, depois você começa a pensar em plantas, em horta. É tudo, é um caminho que você toma e que você não volta. É impossível você regredir nisso depois, né? Corta a porta, por favor. E, enfim, eu queria agradecer muito
Eu sei que você é uma pessoa assim muito procurada, muito solicitada. Parece que tem gente aqui, Colômbia, Austrália, vem gente de fora para aprender com você, não é isso? Sim, a gente recebe pesquisadores, tanto da América, de outros locais da Europa, né? Então, a gente já recebeu vários pesquisadores aqui que vêm à procura, né, de conhecer as técnicas aplicadas, né, que a gente tem aplicado aqui, e isso é bastante gratificante, né? É uma Não, forma de e eu reconhecimento. estive lá, assim, eu posso garantir, assim, a simplicidade com que você recebeu a gente, a disponibilidade, conversou, explicou, enfim, super, super, super obrigada, Pereira. Eu acho que, assim, meu contato não acaba aqui, eu acho que eu vou te amolar muito ainda, porque a gente começa a estudar as abelhas e não dá para parar. A gente quer saber mais, quer fazer mais. A gente está, eu e o Pedro, meu filho, a gente está. O Pedro já fez o registro lá para a gente poder ter abelhas. E não é que a gente vai ter um monte, mas é como ter um bichinho, é uma coisa maravilhosa. Você ter uma colmeia de abelha, você olhar e você ver ela entrar e sair. No caso da mandaçaia, que fica uma guardinha ali na porta, não é isso? Isso, a Mandaçá é vigia bonito, né? O nome, né, indígena. Então, sempre vai ter uma abelha vigiando e quando uma tiver para chegar ou sair, elas recua e ela Recua, continua ela entra trabalhando e depois. até que outra assuma o posto de vigia e ela volte para fazer outra coisa, né? Mas ela sempre tem uma vigia, né? Isso é muito interessante. Olha, tá, tem uma pessoa aqui elogiando, eu pensei que era uma pergunta. Mas então é isso, Pereira. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Olha, eu queria fazer uma indicação de um livro aqui, não sei se eu posso. Gente, eu juro que não rolou comissionamento aqui. Juro que não rolou. Não, Obrigada. é um livro, né, sobre meliponicultura básica, né? Então, isso acaba respondendo Para as uma pessoas pergunta aí. aprenderem, né? Oi? Você tem aí para mostrar a capa? Você Tem, tem aí para posso? mostrar a capa? Aqui, ó. Claro! Sabe o que eu acho que eu vou te pedir? Sabe o que eu acho que eu vou te pedir? Para depois você fotografar e mandar, a gente coloca a capa do livro aqui. Essa daí deve Esse ser a livro rainha, não? A abelha rainha, ela tá tão bobinha. é um livro da professora Gena, né? A série Meliponicultura Sem Segredos, né? E é um livro muito bom, eu recomendo, né? E, então, para as pessoas que estão iniciando, podem estar fazendo a leitura desse livro, né? É bastante Ah, didático, muito bom para quem vai iniciar, né? Então, gostaria de fazer esse pequeno indicação do livro e, claro, né, o outro livro aqui, Vida de Abelha, né, também, né, um livro infantil, mas que os adultos também podem estar lendo, é uma história muito interessante, é muito boa de ler. Gostei as ilustrações aqui, só vou abrir uma página só aqui, né, mas é um livro muito bonito, muito ilustrado, né? Como eu tinha falado, eu gosto de ilustrações, né, principalmente em livros, e parabéns pelo livro, né? obrigada. Obrigado pelo convite também, né? Eu Então, que agradeço, Pereira. Agradeço de coração que você tenha doado esse tempo aqui para gente, para mim e para todo mundo que participou, porque eu acho que muita gente veio para te ouvir. E eu fico muito feliz com isso, de poder proporcionar. Eu vou te pedir depois, se você puder fotografar a capa desse livro que você mostrou, para a gente postar lá para as pessoas comprarem, né? Para aprenderem um pouco. Eu mesma vou comprar, eu sim, mesma vou querer comprar para aprender mais. eu comprei esse livro no pré-lançamento, né, da professora Gena, né, e acabei recebendo ele aqui autografado, né, e fiz questão, né, queria ser um livro autografado, Claro. é uma grande, hoje uma grande amiga também, né, então, e esse livro aí
é muito bom, né, para quem está iniciando, né? E até mesmo nós que queremos continuar conhecendo outras técnicas, né? Ver os pensamentos, né? Isso é muito importante, né? Eu vou fazer Fechado, o- uma imagem e te envio depois, né? E fechado. para E aí eu publico na página e quem quiser. sim, entre em contato lá direto com, com o autor, né? Tem uma De pessoa onde responsável vem? para Sim, as sim. vendas, né? E os seus livros, né? Como é que a pessoa vai fazer? Já me perguntaram, né? Como é que para adquirir? Atualmente está pelo Olha, contato, pode né? ser Pelo contato sim. Quem tiver. do WhatsApp, é isso mesmo? Então, algumas pessoas me procuraram, tanto podem comprar diretamente comigo, mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Eu tenho o WhatsApp salvo aí no meu Instagram, ou pelo Instagram também, ou pelo site da School Books, que também vende os livros, os meus livros, também pode ser. Eu estou pensando, talvez faça um lançamento, e aí teria também na Livraria da Vila. O problema é que tá, com essa questão da pandemia, não está muito bom o lançamento é quando as pessoas realmente podem ir. E nesse momento ainda tem muita restrição, só pode um número X de pessoas, todo mundo tem que estar com máscara, 1,5 metro de distância. Eu não sei se vale a pena, não pode ter nenhuma bebida, nenhum coquetelzinho. Então, eu estou pensando, se eu fizer o lançamento, tem também em livrarias, mas por enquanto é comigo ou no site da School Books, tá bom? Maravilha. Bom, eu agradeço a todos, todos que pararam um minuto para ouvir aqui a gente, o Pereira, saber um pouco mais sobre esse universo maravilhoso. Pereira, você foi um amor, muito, muito, muito mesmo obrigada por esse tempo que você dedicou aqui para a gente, viu? Muito obrigado, eu agradeço. Eu também, então, olha, nos despedindo aqui com Vida de Abelha. Quem quiser pode me procurar aqui ou no WhatsApp. E eu fico aguardando a foto do livro para eu publicar também. Tá bom, Pereira? Combinado. Muito obrigado. Fechado, então. Boa noite para todos e uma ótima semana. Boa noite a todos. Tchau. Como é agora? Espera aí. Deixa eu ver como é que eu fecho aqui. Vou encerrar o vídeo.